Então, né, pessoal, gravando nossa aula aqui. Na aula de hoje, né, a gente vai começar a semana 2, tá? Lembrando que os testes foi aplicado, né? Tem quem não fez, tá? Eu vou botando em ênfase de novo pro pessoal fazer, tá? Tá nas mensagens aí do WhatsApp, mas quem não fez, faz, tá? Quem puder fazer, né? Que daí eu vou corrigir, chamar o pessoal no privado aí. E também vamos fazer a correção também ao vivo também, tá? E beleza, tranquilo. A gente vai bater hoje, né? Hoje aqui no início da semana 2, tipo de gráfico, taxa e preço cheio, tá? Então a gente vai começar a entender o comportamento gráfico, tá? A live de hoje é sobre isso, comportamento gráfico. Como eu acabei de falar, comportamento gráfico ele interfere, né, na sua análise de forma geral. Se tu entende comportamento, tu logo, né, entende como é que o preço se comporta, tu já entende ali onde tu pode ou não deve trabalhar, tá? Então o comportamento ele é muito importante. E é uma base bem simples, tá? Para você entender. Tranquilo? Então essa semana vai ser mais interativa, né? Como eu falei, todo mundo, quem quiser desmutar, fala aí durante a live, a gente desmuta, tá? E a gente vai conversando, sendo mais interativo. Pode mandar pergunta também no grupo também, para não ficar paradão, tá? Eu vou estar falando aqui sempre, mas a gente vai puxando os assuntos, tá? Beleza? Então, meus irmãos, né? Vamos falar sobre comportamento gráfico, tá? O que é o comportamento gráfico? Né? Comportamento, como o gráfico se comporta, né? Primeiro, né, para entender o comportamento, tem que entender os horários, tá? Então, horários específicos de movimentação, que é a abertura e fechamento de bolsa, a gente trabalha no intermédio disso. A gente trabalha na bolsa aberta, a gente não opera a abertura nem o fechamento, a gente analisa o gráfico no meio termo. Igual eu falei para vocês, quando duas bolsas estão sobrepostas, é ruim, tá? Então, a gente tende a trabalhar, né, por exemplo, esse aqui é o euro, né? Então aí o euro vai estar aberto lá, tranquilo, vai estar movimentando os gráficos do euro, né? Os investidores do euro tá lá trabalhando. Tem que evitar trabalhar quando o dólar abre, né? Que é lá para as 8, o gráfico já começa a ficar complicado, 9, 10 horas já está aberto. Então, evitar trabalhar no que? Nesse momento, né, de bolsas sobrepostas, tá? Tem que trabalhar nessa janela de análise aqui, ó, entre um gráfico mais tranquilo, mais ameno. Então a gente não precisa de um gráfico muito rápido e não também um gráfico muito lento também, tá? Que ele é lento, mas daí ele explode e anda devagar, depois estoura, anda devagar. E isso aí também atrapalha a análise para opções binárias, tá? Tem forma de analisar todo comportamento, né? Mas depende do teu horário de análise, né? Claro. Mas o horário nobre, que é das 5 da manhã até as 8 da manhã, esse horário é interessante porque só o euro tá funcionando, tá beleza? Alf, mas o mesmo só o euro funcionando, os outros gráficos vai movimentar também? Vai, porque o euro ele não tá ali só para positivar, tá? Então seria muito fácil ganhar dinheiro, né? Só ficar comprando a favor do euro, porque ele tá aberto, e vendendo a favor, né, dos outros ali, que tu ia ganhar dinheiro. Mas não é assim. O gráfico ele briga também mesmo estando fechado, tá? Porque uma economia nunca para. Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal. Para entender de comportamento, tá? A gente tem que saber os horários. Então, trabalhar nos horários certos, esses horários que eu falei. Tá? Evitar trabalhar em horários mais de fechamento, abertura ou de uma bolsa aberta. Ou evitar trabalhar em horários mais voláteis, né? Que seria o quê? Bolsas sobrepostas uma em cima da outra, tá? É os horários na bucha, tá? Das 8 da manhã em diante até 5, 11 da noite, tá beleza? Até 11 da noite. Evita esse horário, entendeu? Aleph, mas eu só tenho a janela para trabalhar do meio-dia até as 1. Tranquilinho, tranquilinho, não tem problema. O que vai acontecer? Você vai se acostumar com o comportamento gráfico desse horário e daí tu vai trabalhando, né, em cima desse comportamento gráfico, tá? Então, pessoal, o que é o comportamento gráfico? Como é que o gráfico se comporta? Mesmo fora dos horários, tá, pessoal? O gráfico ele sempre vai fazer os movimentos que ele tem que fazer. E quais são esses movimentos? Então é o seguinte, ó. O gráfico ele sempre vai acumular, tá? Vai pegando a visão. O gráfico ele sempre vai acumular. Tá vendo aqui que ele acumulou? Ó, deixa eu botar o quadradinho que fica mais simples. Ó, o gráfico sempre vai acumular. O gráfico sempre vai distribuir, que é quando ele anda para uma direção só, a gente chama de tendência, tá? Ele também pode acumular de forma, a não ser horizontal, ele pode acumular de forma lateral também, tá? E ele também vai distribuir nessa forma lateral também, tá? Vocês veem aqui que o gráfico, né, tendenciou para alta. Tranquilo? E ele pode ficar andando de acúmulos em acúmulos e pequena distribuição, como vocês veem aqui, ó. Ele anda de acúmulo, acumula, né? Fica trabalhando ali 2, 3, né? 5 casinhas ali e horas, né?
pode ser até por horas. Aqui foi dar meia hora de movimentação. Aqui foi mais meia hora de movimentação. Vocês viram essas linhas aqui que fica aqui? De forma de vertical. Então essas linhas verticais elas mostram as horas, tá? Então meia hora, 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, tá? Então o gráfico ele vai trabalhando assim. Nos horários ruins, ele vai fazer muito isso, acumular, distribuir, acumular, distribuir, dessa forma aqui, patética, tá? Ele anda sem dizer muito o que ele quer fazer, e esse horário é ruim por conta disso. É um gráfico ruim. É um gráfico ruim de analisar. Vamos voltar aqui para um horário bom, pra gente dar uma analisada. E vamos lá. O horário que eu falo pra vocês aí, né? Das 5 da manhã até as 8, tá? O que a gente vê aqui nesse gráfico, né? No gráfico de 1 minuto, tá? O que a gente vê aqui no gráfico de 1 minuto, tá? M1, né? 1 minuto, o gráficozinho EURUSD. Então a gente vê o que aqui? A partir das 5 horas, o preço ele tava meio sem força, né? Ele continuou sem força até as 6. 6 horas ele deu algum evento de movimentação, tá? Deu alguma movimentação ali. E depois ele foi lá para cima, tendenciou, né? Fez um padrão gráfico, né? Que a gente vai rever, vamos ver todos os padrões gráficos que o preço forma, tá? E depois voltou aqui para baixo. Então, o que vocês veem nesse comportamento assim? O que a gente pode desossar disso aqui? É que o gráfico ele nunca anda em linha reta, tá? Ele sempre vai andar em sobes e desce, tá? Ele sempre vai andar em sobes e desce. Então o gráfico ele sempre vai estar subindo e descendo, subindo e descendo. Se ele não está subindo e descendo, ele está acumulando, né? Que é formando uma figura, é acumulação, tá? E aí já vem um gatilho. Se ele forma uma acumulação, ele forma uma projeção, tá? Que a gente vai pegar isso aqui e desossar projeção por projeção, todo tipo de projeção. Mas na base, comportamento gráfico, o gráfico sempre vai tendenciar, sempre vai acumular, sempre vai distribuir, sempre vai corrigir. Todas essas palavras é difícil, né? Mas vamos lá. O gráfico ele nunca vai andar em linha reta, tá? Ele pode andar em linha reta no tempo maior. Tipo, tá subindo muito tempo, olha, em linha reta, tá? Mas no micro movimento onde a gente trabalha, ele sempre tá subindo e descendo. Vocês podem perceber isso aí. Ele tem uma direção base. No caso aqui, a força compradora, né? Que é os touros, estava empurrando o preço para alta. Então ele trabalhando em cima das médias, como a gente já falou. E o preço estava, né, andando para alta lá. Aconteceu que o quê? Aconteceu que ele exaustou, tá? Ele cansou de subir. E aí ele virou para a tendência de baixa. Isso acontece sempre, tá? O preço, mesmo ele dando os cavanhaques dele pequenininho, né? Andando numa movimentação maior, e no pequeno tempo, no M1, né? Subindo e descendo, porque é assim que o preço faz, ele nunca vai andar reto, ele sempre vai subir e descer. A gente já entende que o comportamento dele sempre é tendenciar, acumular e corrigir, tá? Então, se vocês, por exemplo, estiver analisando o gráfico e ver que o gráfico está numa alta, que o gráfico está subindo para cima, tá? Vocês têm que ter na cabeça o seguinte, ó, ele vai virar, tá? E se o gráfico virar, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai voltar para cima. E se ele subiu muito, ele vai voltar para baixo. E se ele desceu muito, ele vai voltar para cima. E se ele acumulou, se o preço foi fazendo isso aqui, ó, uma acumulação, tá? Vocês veem aqui, ó, isso aqui é uma acumulação, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Tá vendo que vai ficando menor as ondinhas? Isso aqui é acumulação. Então, isso aqui significa o quê? Que o preço está acumulado. O que significa o preço está acumulado? Que ele está pronto para distribuir. O que é distribuir? Distribuir é sair de dentro da acumulação. Então, quando o preço está acumulado, ele sai de dentro da acumulação, né, e alcança um alvo. Tá, beleza? Então, comportamento gráfico, pessoal. Movimentação do preço. O preço sempre vai movimentar em ondas, tá? Ele nunca vai movimentar em linha reta. E toda onda que ele faz, ele vai fazer um movimento oposto. Pegaram a visão? Se ele sobe, ele desce. Uma hora ou outra ele vai descer. Se ele desce, ele vai subir. Se ele subiu, ele vai descer. Tá? Mesmo que em pequenos movimentos. Aleph, mas no tempo maior, como é que funciona? Mesma coisa. Tá? Se ele sobe, ele desce. Se ele desce mais, ele sobe. Se ele acumula, ele distribui. Tá? Se ele acumula, se ele vai ficando as ondinhas menor, ele distribui. Entendeu? Então o que ele está fazendo aqui agora? Ele não está meio que subindo. Não está acumulando aqui entre as médias, ó, de 200 ali em cima, de 20 aqui. Não está acumulando? Ele vai fazer o que com isso aí? Distribuir. E com isso aqui, vocês têm o que? A noção do que o preço pode fazer. Vocês tendo a noção do que o preço pode fazer, vocês podem fazer o que a gente fala de projeção, tá? Você tem uma projeção do preço. Se eu sei o que o preço está fazendo, o que ele pode fazer, eu posso projetar futuros movimentos, né? Tem um jogo chamado xadrez, que você sempre pensa movimentos à frente. 1, 2, até 5 movimentos à frente,
né, do seu adversário. No gráfico não é diferente, tá? No gráfico vocês têm que estar sempre ciente que se o gráfico está fazendo tal movimento é porque ele tem tantas e tantas oportunidades para fazer e vocês têm que estar preparados, tá, graficamente para poder trabalhar com aquilo ali, em cima daquilo ali. Então o gráfico ele nunca está sem oportunidade, é coisa de momento. A falta de oportunidade é coisa de momento. Se ele não está te dando uma boa oportunidade agora, é porque ele está armando uma boa oportunidade para daqui a pouco. Entendeu? Daqui a pouco vai ter uma boa oportunidade. Agora não tem, mas logo mais tem. Então, já gera para vocês trabalhar o conceito da paciência, tá? A paciência, né? Paciência. Por que paciência? Porque se o preço não tá da forma que vocês gostariam, se o preço, né, não tá movimentando da forma que vocês gostariam, cabe vocês analisar o preço, entender do comportamento que ele está fazendo, do comportamento gráfico, vocês vão ver milhões de vezes esse mesmo comportamento, tá? Ele se repete. Vocês vão ver o comportamento acontecendo e vão se o quê? Se preparar para, se ele vai subir, ele vai descer, se ele vai andar reto, ele vai fazer isso aqui, se ele vai descer, ele vai subir, se ele ficar acumulado, ele vai fazer isso aqui, se ele romper aquilo ali, ele vai fazer isso aqui, entendeu? Vocês vão estar sempre preparados para o que o preço vai fazer. Vocês vão ter na cabeça de vocês, isso é coisa de cabeça, tá? Vão ter na cabeça de vocês os comportamentos que ele tem e as possibilidades que ele tem. E para isso vocês têm que trabalhar com paciência para não se desesperar, tá? Acreditando que o preço está ruim agora, vai estar ruim depois. Não tem oportunidade, agora vou entrar em qualquer uma. Não, acalma. Se você não tem uma boa oportunidade nesse momento, mais para frente você vai ter uma boa oportunidade para trabalhar. Então, a paciência, pessoal, é uma dádiva, tá? É um atributo aí, uma dádiva muito, muito importante mesmo na vida de quem vai analisar gráfico. Tem que ser paciente, tá? Tem que ser paciente, tem que aguardar a oportunidade. Não é ficar entrando em toda vela, tá? Todo candle, ficar trabalhando em toda movimentação. Então, o comportamento básico do gráfico, ele sempre se movimenta. Tendencia, corrige, acumula, distribui, e a gente vai ver isso passo a passo, tá beleza? Então, vamos lá. O que é tendência? Tendência é quando o preço anda em uma direção. Ó, tá andando para alta, então a tendência é de alta. Se o preço sobe até um certo local, que a gente chama de alvo, tá? Como a gente viu na régua de preço, né? O preço cheio, tá? Se a gente sobe, se o preço sobe até um local e ele começa a andar de lado, isso aqui a gente chama de acumulação, tá? Beleza? Então a acumulação ela pode ser vista de algumas formas. Ela pode ser vista na forma de uma figura, tá? Essa figura ela pode englobar vários tipos de figura, tá? Que a gente vai ver uma por uma, mas depois de uma tendência vem a acumulação. Depois da acumulação, tá? Vem uma coisa que a gente chama de reversão, tá? Então a acumulação é o que? A falta de força. Vamos supor uma acumulação na alta. O que aconteceu? Por que acumulou na alta? Porque tinha uma tendência de alta. Vocês veem aqui que o preço estava subindo, ó. Os compradores estavam empurrando o preço para cima, né? Daí o preço acumulou, certo? Encontrou algum alvo, alguma coisa que segurou o preço lá em cima. O pessoal que estava comprando parou de comprar porque ficou, né? Já ganharam o dinheiro deles, já começaram a fechar as posições. O pessoal que comprou aqui embaixo, ó, já ganharam o dinheiro deles lá em cima, então fecharam as posições. E o preço ficou naquela, vai, não vou, vai, não vou. Será que eu vou subir mais? Será que eu não vou? Então ele fez o quê? Os vendedores ainda não tinham força, tá? Para empurrar o preço para baixo. Então eles fez o quê? Segurou, tá? Os compradores saíram um pouco de posição, deu oportunidade para o preço o quê? Ficar indeciso. Ele ficou indeciso, acumulou. Acumulação, depois da acumulação a gente pode fazer uma projeção desse movimento, que a gente vai aprender, tá? Das figuras. Mas o importante aqui, depois que tendenciou, acumulou, o preço ele começa a querer fazer um movimento chamado reversão, tá? É a reversão. Então depois disso, da figurinha, tá? Ou da acumulação lá em cima, tá? Veja como vocês quiserem, vem a reversão. A reversão ela vai começar, pode ser na forma de uma figura ou pode ser instantânea, tá? A reversão ela pode ser na forma de uma figura ou pode ser instantânea. Isso aqui, por exemplo, ó, aqui nesse momento aqui, ó, 6 horas da manhã, perdão, tá? De hoje, ele já podia ter caído o preço lá para baixo já. Não precisaria ter encontrado aqui e feito esse movimento. Tá? Ele fez esse movimento porque
tem mais coisa envolvida aí, que vocês vão entender quando vocês começarem a pegar a visão da Fibonacci. Então tem mais coisa envolvida. Então ele acumulou aqui em cima, né? Fez a tendência, acumulou, e aí começou a trabalhar na reversão, tá? Na reversão. Quando vocês começam a marcar FIB, fica tudo muito mais claro. Mas esse é o comportamento básico. E daí começou a reversão, né? Começou a reversão, o preço mostrou que ele quer cair, rompeu, né? O que a gente pode chamar de suporte. É uma coisa que tudo está abaixo do preço é suporte. Então o preço estava aqui no momento. Então aqui embaixo era um suporte. Então ele fez o que? Ele rompeu isso aqui, ele já demonstrou que o quê? Que os vendedores estavam ganhando mais força e os compradores realmente estavam saindo da jogada. Certo? Então se os vendedores estavam tomando mais força, depois da reversão, começa o quê? A continuidade. Tá? Então a continuidade da reversão. Acumulou, rompeu, tá? Rompeu para baixo, a continuidade. Então o preço ele continuou até um certo local, né? Onde os compradores falou não, aqui esse é um alvo interessante, aqui eu vou recomprar. E os vendedores falou não, já alcancei a venda que eu queria, vou fechar minha exposição, e deu outra oportunidade para o preço acumular de novo. E ele acumulou de novo, os vendedores falou mais forte de novo, e ele buscou outro alvo e assim por diante, e assim foi acumulando e distribuindo. É sempre assim. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tendencia, acumula, tá? Nesse momento de acumulação, ele pode fazer uma continuidade ou ele pode fazer uma reversão. Depois que ele reverte aqui para baixo, ele pode fazer uma continuidade para baixo, tá? Depois que ele acumula aqui, ele pode distribuir a acumulação e pode fazer uma continuidade para alta, uma continuidade da tendência anterior, tá? Ele pode buscar um novo alvo, um novo topo lá para cima, beleza? Então, porque o preço tendenciou e acumulou ali em cima, não quer dizer que ele vai descer para baixo. Quer dizer que ele tem a possibilidade de distribuir para um dos lados. Independente para os lados que ele for, se ele for para cima ou se ele for para baixo, a gente tem alvo. A gente consegue trabalhar nisso aqui. Por isso que eu falei para vocês a questão do xadrez. Para você estar ciente, né, de que pode acontecer com o preço as duas coisas. Tá? Ele pode subir ou ele pode descer, depois dele acumular. Tá? Mas o básico vocês têm que entender, que é o que? O preço ele tendencia, acumula, corrige. Tá? Tendencia, aí acumula de novo, aí tendencia de novo, e assim vai indo. Tá? Esse é o movimento do preço básico. Tá? Vocês podem observar isso no gráfico. Tá? Ele sempre vai estar fazendo isso. Ó. Grandes movimentos, pequenos movimentos, independente. Ele sempre vai estar tendenciando, acumulando e corrigindo. Tá bom? Depois, lembra que a gente falou sobre as taxas e preço cheio, né? O que é isso, né? Vocês veem aqui do lado, ó, que às vezes a gente vai falar de taxa, tá? Vai falar de alvo. Mas quais são os mais nítidos no gráfico, os mais bons para trabalhar? Quais são os melhores alvos? Quais são as melhores taxas? Pessoal, é óbvio, tá? Isso é muito óbvio, tá? Não tem que falar que é um topo anterior. Subiu, formou um topo, o gráfico desceu. Subiu, desceu, formou um topo. É um topo anterior, não. Desceu, subiu, formou um fundo. Não. Não é só isso, tá, gente? Tem uma forma mais básica aí de vocês entender o que são taxas e são preços, tá? É uma forma mais básica de todas. É o seguinte, tá vendo a régua do preço aqui do lado? Isso aqui é uma maravilha, tá? Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui fornece para vocês dados, né? Quanto de euro consegue converter em dólar? No caso, aqui no momento a gente consegue converter 1,08 euro em $1, né? Então o euro está mais valorizado que o dólar. Então é o seguinte, como que eu posso usar isso a meu favor, Alf? O que o gráfico pode me oferecer para mim ter uma clareza ali na análise, né? Como é que eu posso entender o gráfico melhor? Com a régua de preço, tá? Então aqui do lado, né, a gente vê a régua de preço, ela é essas linhas horizontal, tá? Transparente aí na hora que vocês dão o zoom na corretora, e ela fornece para você o número fechado, o preço cheio, um número par ou um número ímpar, que vamos supor, uma negociação mais comum, tá? Vamos supor que tu vai comprar dólar, tá? Você vai pegar seus euros e vai comprar dólar. Tu vai comprar em qualquer lugar? Se tu é um puta de um bilionário, um trilionário, tu vai comprar em qualquer lugar? Não vou comprar em qualquer lugar. Eu tenho a expectativa de comprar num preço cheio, num preço exato. Então, 1.08600, tá? Então, isso é um preço cheio, tá, gente? Isso vocês vê de 50 em 50, de 100 em 100, tá? Os melhores são de 100 em 100, de 50 em 50.
Claro, óbvio que de 500 em 500 vocês vai ter um ótimo preço cheio, de 1000 em 1000 vocês vai ter um ótimo preço cheio. E isso, pessoal, já se resume também em alvo, tá? Esse preço cheio vai se transformar em alvo no futuro, beleza? Vamos supor que tu é um trilionário, tá comprando, tu comprou aqui no preço cheio, é 0,8600. Eu quero vender, vou colocar minha venda em qualquer lugar? Vou colocar no preço cheio. Então eu comprei na 600, eu quero vender lá na 800, entendeu? Comprei na 600, vou vender na 800. Então tu bota a tua ordem de venda lá. Quando o preço bater lá, tu vai vender. Tu comprou aqui, tu vai vender lá. Tu não tem pressa. Tu vai deixar o preço acontecer, o preço movimentar. Claro, né? Tem que ter análise básica para isso, tá? Só um segundo. Tranquilo. Tá. Continuando, né, pessoal? Então, nada é por acaso, tá? Às vezes vocês vêem no gráfico aqui essas linhas. As vertical, né? É as horas, tá? É de quanto em quanto tempo, ó. Aqui foi 15, aqui foi 21, aqui foi 9, tá? Aqui tá no gráfico de M5, entendeu? Então, no M1 lá vocês vão encontrar isso aqui também. E os preços cheios, as taxas, tem também no pequeno tempo? Tem também. Vamos dar um zoom agora no momento atual, tá? Ó, observa como é que o preço trabalha nessas linhas horizontal de preço cheio. Como é que o preço trabalha dentro dessa régua de preço. Observa que o preço ele não trabalha em linha reta, ele trabalha em grade. Então ele pula de uma linhazinha dessa para outra, tá? Não é sempre que ele vai pular, por exemplo, ele vai pular para essa aqui de baixo e vai subir, mas é quase sempre, tá? Vocês não podem ter na cabeça de vocês uma certeza, mas sim a certeza de um talvez, tá? Se você tiver a certeza da certeza, tu vai perder dinheiro pra caramba. Mas se tu tiver a certeza de um talvez, tá? Tu pode somar essa certeza de um talvez com outras certezas de outros talvez e pode ter uma boa análise. Entende o que eu estou falando? Então a gente não sabe que a média móvel de 20, a de 100 aqui no M1, ela não serve como um suporte resistência dinâmico, né? Tudo que está abaixo do preço é suporte, concorda? Então o preço está aqui, tudo que está abaixo do preço é suporte, tudo que está acima do preço é resistência. Por quê? Porque o preço sobe lá em cima, bate, resistência. O vendedor vende, os comprador fecha a posição. Tudo que está abaixo do preço é suporte, por quê? Os comprador compra e os vendedor fecha a posição. Então, a gente tem aqui um suporte e resistência dinâmico, né? A média móvel. Mais um preço cheio, que a gente acabou de bater o que é? Que é 0,8680. Lembra que eu falei que tem de 20 e 20 também? Não é o melhor. Não é o melhor, concorda comigo? De 50 e 100 e os de 500 e os de 1000 os melhor, não é? Então, de 20 em 20 também funciona. Funciona também. No micro movimento, ó, a gente está em M1. Olha para vocês verem como é que o preço trabalha em cima dessas linhazinhas. Ó, tá vendo aqui? Então, o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá vendo? Então, ele trabalha em cima dessas linhazinhas. Ele tá subindo aqui, vai para onde? Vai para aquela lá de cima, tá? Então, essa é a ideia do preço, ó. Bateu lá, ó. Vamos ver se ele vai descer. Tá vendo? Bateu, desceu na linhazinha horizontal. Tá vendo? Então, isso é o preço cheio. É as taxinhas que o preço fornece, tá? Que a própria régua do preço fornece pra gente. Isso é matemática básica, isso é o simples, tá? O preço ele sempre vai andar nessas gradezinhas, subindo e descendo dentro dessas gradezinhas na corretora. E para vocês terem mais força nas análises, puxa o zoom e bota de 50 em 50 que vocês vai ter mais força, tá? As de 50 em 50 vai ser mais forte, ali, ó. Aqui a 20, aqui a 40, aqui tá de 20 em 20, aqui tá de 100 em 100. Puxou mais um zoom, ficou de 50 em 50, tá vendo? Essa aqui é as mais poderosas, tá? Mas vocês podem analisar as de 20 também, não tem problema. Ah, se eu quero analisar de 20, eu gosto de 20. Tem problema não, analisa e veja como é que ela se comporta no preço, tá? Então, pessoal, o comportamento gráfico ali, taxa e preço cheio, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre taxa? O que é uma taxa? Se eu falar assim pra vocês, pessoal, localiza a taxa 0,8750, todo mundo vai conseguir? Todo mundo vai conseguir? Então, se o preço, né, tá descendo aqui para baixo agora, né? O que ele está fazendo nesse momento? Não é acumulação? Então ele vai fazer, depois da acumulação, ele faz o quê? Uma correção, né? Correção do quê? Da tendência que foi de alta. Então teve a tendência de alta, ele acumulou, ele vai corrigir. Vai para onde? Vai para onde? Tá entendendo? Já tá pegando a visão de onde o preço vai movimentando? Ele vai movimentando sim. Sobe e desce. Tá, pessoal? Sobe e desce nessa região. Entende?
Então o preço cheio ele vai estar ali para auxiliar vocês. As taxas vocês encontram na régua do preço, beleza? E a movimentação gráfica é assim, sobe, desce e contínuo. Eterno, sobe, desce e contínuo do gráfico dentro dessas regras, tá? Então aqui é uma grade, tá? O gráfico ele vai trabalhando nessas grades aí, ó. Assim, tá? Ele vai trabalhando nessas grades, dentro dessa grade aqui. Eu já vi maluco que marca linha no gráfico todo. Não precisa, pessoal. Isso é coisa que vocês têm que ter na cabeça. A própria corretora já fornece para vocês o preço cheio. Quando vocês marcar Fibonacci, vocês vão ter vários alvos, vários locais para vocês marcar, já marcado com a própria Fibonacci, vai oferecer para vocês. Então, o que vocês têm que entender hoje é o comportamento. É o simples, tá? Não falamos de padrão de candle, né? Não falamos de suporte, resistência e direito. Apenas falamos de comportamento. Então, o comportamento do preço que vocês têm que entender hoje é que ele trabalha sempre e ele nunca anda reto e ele trabalha dentro dessas grades. Entendeu? Ele trabalha dentro dessas grades. Sobe e desce dentro dessas grades. Então, ele vai trabalhando dentro das gradinhas. Tá? As gradinhas, eu vou bagunçar um pouco a cabeça de vocês. As gradinhas não existe só horizontal, mas as gradinhas também existe diagonal. Tá bom? Mais pra frente a gente vai trabalhar nisso aqui que se chama linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, que também se forma figura gráfico de Henders, também se forma LTA, LTB, né? E também a linha de exaustão, que é extremamente importante. Vocês vão aprender a marcar tudo isso para poder aplicar da melhor forma essas gradinhas no comportamento do dia a dia de vocês e não ficar perdido para entender para onde o preço vai, tá? No futuro, na cabeça de vocês, vocês vão olhar para o gráfico e já vai ver tudo isso. Todas as linhas em horizontal, todas as vertical. Vocês vão ver por que o preço subiu aqui, por que ele está descendo ali, onde ele está indo, tá? Vocês vão entender isso aqui tudo por tintim por tintim. Tem que ir aos poucos. Não pode já falar tudo e não pode já tentar entender tudo, porque senão não vai entender nada, tá bom? Porque é teoria demais, não faz bem. O negócio é prática. Então tem que teorizar um pouco. Daí vocês abrem o gráfico, vê tudo que eu falei para vocês, rever a live e falar, ó, ele falou isso aqui, isso aqui. Vai lá no gráfico e comprova, não acredita em mim. Vai lá no gráfico e, porra, caralho, aquilo realmente faz isso. Entendeu? E daí a cabeça de vocês vai encaixando mais na questão da funcionalidade do como o gráfico movimenta. Tá bom? Então jamais, pessoal, joga, né? Bota os pés pelas mãos e sai fazendo coisa no gráfico que não sabe. E jamais também acredita em mim. Vai no gráfico e comprova por vocês mesmos o que eu passo para vocês aqui. Já deixo claro, tá? Não ensino banana. Então, não dou banana não. Isso aqui é coisa séria. Realmente coisa que funciona. Só falo para vocês o que funciona, tá? Beleza? Tranquilo. Alguém tem alguma dúvida sobre o comportamento gráfico? Por que o preço sobe? Por que o preço desce? Por que o preço acumula? Vocês entenderam que depois de acumular o preço vai para um lugar? E para esse lugar a gente chama de alvo, né? E vocês entenderam que tem como saber qual é esse alvo? Você não tem a certeza de nada. Vocês entenderam disso? Que vocês não têm certeza de nada. Vocês têm certeza de um talvez. Vocês entenderam? Quem assistiu a live de gerenciamento entenderam que vocês não podem sair do gerenciamento. Tem que trabalhar dentro do gerenciamento o tempo todo. Não pode sair um centavo do gerenciamento, porque senão o gerenciamento não vale. Se você desobedece um dia, você desobedece vários dias, né? Um cara mandou mensagem pro meu, Jalif, que saudade de analisar com vocês. Bom demais. Você tá fazendo a sala? Eu falei, tô. Cara, eu ganho a semana toda e na sexta eu devolvo. Por que ele faz isso? Por que ele é um bom analista, um bom trader, ganha dinheiro, mas no final da semana devolve? O que tá acontecendo com esse camarada? Como que a gente vai trabalhar esse camarada? Como que vai resolver isso aí? Trabalhando na base desse camarada. Entendeu? Então, o camarada não tem uma boa base, mas ele já quer fazer, tá? Confiar demais na base. Ele tá querendo ter certezas nos talvez. Não existe certeza no gráfico. Entendeu? Então, pessoal, o gráfico ele sempre vai surpreender vocês. Vocês não podem ser surpreendidos. Vocês têm que estar sempre preparados. Ah, eu estava preparado para uma compra aqui. Eu comprei e o gráfico rompeu. O que vai acontecer? Tu tem que estar preparado para que ele se rompesse. Porque se ele rompesse e você não tivesse no gerenciamento, tu ia perder dinheiro. E se ele rompesse e tu tivesse preparado, tu não ia perder nada. Tu apenas vai agregar conteúdo e vai aceitar o comportamento do gráfico. O gráfico se comporta de forma errônea.
o tempo todo, porque ele é um ser humano. E sim, o gráfico é um ser humano, ele é composto por seres humanos. Então o ser humano ele é imprevisível de todas as formas, tá? Você nunca pode confiar 100% que tal pessoa não vai fazer tal coisa, porque você não conhece a pessoa 100%. Mesmo que você conviva com ela pode te surpreender de alguma forma. Algum dia, tu é casada, daí tu vai, teu marido te surpreende de tarde ali com, porra, um jantar romântico cheio de pétalas de rosa na casa. Foi surpreendido, tu não esperava isso dele, entendeu? Então pessoal, o gráfico é feito de surpresa, tá? Então ele sempre vai te surpreender. Então você tem que estar pronto para as incertezas que o gráfico vai te oferecer. Tá me entendendo? Então, como é que eu vou fazer isso, Aleph? Sempre confiar que não existe certeza alguma, tá? O gráfico é cheio de incertezas, vocês têm que estar sempre preparado para que aconteça alguma coisa de errado com o que vocês planejaram. Não gere expectativa, tenha paciência e calma. Que o gráfico, uma hora ou outra, ele vai alcançar o que vocês querem e fazer o que vocês querem. Mas, e se ele não fizer, vocês têm que estar preparados para isso, para não se frustrar. Muita gente não ganha dinheiro em OB porque se frustra. Porque ela vê um anúncio, vê alguma coisa ali que promete para ela mundos e fundos, né? E daí ela chega em OB, perde uma porcentagem de dinheiro, toma uma marretada, uma cacetada, uma paulada do mercado. E daí se frustra, porque gerou expectativa. Então não gerem expectativa sobre nada, tá? Sejam realmente sem expectativa, tá? E tudo que acontecer com vocês é lucro, tenha isso em mente. Ah, eu perdi dinheiro. Perdeu não. Tu não perdeu dinheiro, tu investiu no teu conhecimento. Ah, mas eu perdi muito dinheiro. Não, é daí tu investiu na tua disciplina, né? Porque se tu perdeu muito dinheiro, tu já saiu do gerenciamento. Porque seguindo o gerenciamento, tu não perde muito dinheiro. Pra tu perder muito dinheiro, tu precisa de muito tempo, tá? Tipo, muito tempo gerenciando pra tu perder muito dinheiro. E tu encavalou o tempo ali e não aprendeu nada. Tá? Então aqui um padrão gráfico aqui, no caso aqui a gente compraria para próximo. E vai indo, pessoal, comportamento gráfico, tá? O básico do comportamento básico, do comportamento gráfico é isso, tá? O gráfico ele trabalha em linhas, tá? Tanto horizontais quanto diagonais. Trabalha buscando o alvo e projetando o preço, tá? De alvo para alvo. Entenderam, pessoal, como é que vê o preço cheio? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é básico, tá? Entenderam como é que se vê o preço cheio? Como é que se vê os alvos? Entenderam a regra do preço? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente bateu? Tá? Se tiver dúvida, pessoal, tira a dúvida, tá? Não fica só absorvendo, tira a dúvida, tá? Que daí a gente vai melhorando cada vez mais as nossas lives, tá bom? Quanto ao assunto de hoje, tudo certinho? Aos assuntos anteriores, alguém tem alguma coisa sobre o que a gente já passou nas outras lives que ficou um pouco confuso? Tá? Se ficou, vamos anotar que eu vou passar para vocês, vou fazer vídeo, vou fazer conteúdo, tá? Fora de horário de live, tá? Só pra gente ter certeza aí de que todo mundo tá pegando tudo que tem que pegar. Porque o negócio é tintim por tintim, né? Não é meia boca não. Tem que aprender tudo e desde o começo, o básico mesmo. Isso aqui é o básico. Saber como o gráfico se comporta é o básico. Tá? O básico pra conquistar alguma coisa. Tudo tem que ter uma base, né, galera? Tudo tem que ter uma base. Não existe esse negócio de não ter base, né? Tranquilo? Acertei 17. Muito bom. Muito bom. Boa assertividade, né? Mas a gente vamos ver o que o pessoal tá mais errando e vamos bater tudo aí, tá bom? Né, pessoal? Ó, subiu pra próxima vela, padrão de gráfico, tá? Isso aqui a gente vai ver também, tá? Padrão de gráfico, né? Vamos ver pra onde? Vamos ver aqui, padrão de gráfico. Padrões de gráfico, né? Então essa semana ainda, provavelmente na aula de quinta-feira. Padrões gráficos, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, tá? Então na aula que vem, né? Média móvel, tendência, reversão e retração, tá beleza? Na próxima aula, né? Hoje entenderam a questão de taxa e preço cheio? O tipo de gráfico a gente já tinha falado, né? Mas a gente pode bater depois de novo também, tipos de gráfico, tá? Mas basicamente é o que a gente bateu no começo da live, horários, tá? Se você tem um horário de bolsa sobreposta, você tem um gráfico mais volátil, com mais movimentação. Se tem um gráfico de menos sobreposição, você tem um gráfico mais tranquilo, né? Um gráfico com a bolsa só aberta, você tem um gráfico mais tranquilo. Tá, beleza? Então é isso. Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje, tá? Agradeço a presença de todos, espero que esteja indo de acordo com o que vocês esperavam, tá? Se está dando para absorver conteúdo, relaxa que tem coisa demais, tem muita coisa. E tudo vai ser explicado, tá? Tudo vai ser
metabolizado aí, pra que entre na cabeça de vocês de uma forma suave, entendeu? Esse negócio de meter bala e explicar tudo, fica tudo mal explicado e ninguém aprende nada, tá? Tem que ser devagarzinho, tá bom? Beleza? Então é isso, galera. Fiquem com Deus, tamo junto. Um abraço e até amanhã, 10 da noite, beleza? Um abraço a todos. Vou deixar a live no Drive. Fica com Deus. Obrigado, pessoal. Tamo junto.